Para falarmos sobre a asma, uma doença que acomete por volta de 300 milhões de pessoas no mundo, recebemos o Dr. Mauro Gomes, mestre, professor e especialista em pneumologia e responsável pelo portal de imagens e notícias Pneumoimagens. Obrigado, Dr. Mauro Gomes, por estar conosco aqui no Revista Maricá. Seja bem-vindo. Obrigado, Paulo. É um prazer participar com vocês. E para começar, fala pra gente, bronquite e asma são as mesmas coisas? São as mesmas doenças? Excelente pergunta, Paulo, porque é muito comum a confusão que as pessoas fazem entre bronquite e asma. É muito comum chamarem a asma de bronquite alérgica, bronquite asmática, bronquite crônica, quando são duas doenças diferentes. Asma é aquela doença que normalmente se desenvolve desde a criança e o adolescente, com crises de tosse, de falta de ar, de aperto no peito, onde muitas vezes ela precisa fazer inalação, ir para o pronto-socorro, e é desencadeada por exposição que a pessoa possa ter a algum fator alérgico, alguma poeira domiciliar, às vezes é um animal doméstico, mudança de tempo, poluição, fumaça do cigarro, e acompanha a pessoa ao longo da vida. A bronquite crônica tem sintomas parecidos, mas é uma doença que se desenvolve geralmente após os 40 anos, com crises de falta de ar, com muitas infecções, com muito catarro, e é uma doença progressiva, e acontece nas pessoas que fumaram ao longo da vida. Então, são doenças diferentes. Eventualmente, uma pessoa pode ter uma crise aguda de bronquite porque teve uma gripe, mas é uma ocasião única, passageira, não é uma situação repetida. Geralmente é uma infecção que acontece e provoca isso, mas é uma vez na vida. A pessoa que tem crises repetidas desde criança, a pessoa que tem asma, normalmente tem algo alérgico por baixo, e a pessoa que tem bronquite crônica não tem nada de alergia. É uma doença de quem fumou ao longo da vida. A asma parece algo fácil de se identificar. Isso é mesmo ou existem casos que precisam de uma atenção maior? Excelente pergunta, porque é muito comum as pessoas, e até mesmo médicos que não são especialistas, confundirem a asma com a bronquite. Né? Coloca tudo no mesmo balaio de gato e acaba tratando todo mundo igual. Quando as doenças são diferentes, precisam de tratamentos diferentes também, e até a perspectiva de vida dessas pessoas vai ser diferente. A asma é uma doença que tem tratamento e a pessoa consegue, com o tratamento, ter uma vida absolutamente normal. Quantos campeões mundiais nos vários esportes, campeões olímpicos, não possuem asma e exatamente têm uma vida absolutamente normal, até mais do que normal, né? Porque não é todo mundo que se torna campeão olímpico. Já quem tem bronquite crônica, como é uma doença progressiva e irreversível, a pessoa vai ficando cada vez mais limitada nas suas atividades, chegando ao ponto, muitas vezes, que precisa de uma pessoa em casa para cuidar dela, seja um familiar, seja um cuidador, utilizar cilindro de oxigênio para repor esse oxigênio. Então, é comum, muitas vezes, haver a confusão entre essas duas situações e uma conversa bem minuciosa com o paciente, com a pessoa, procurando identificar se a pessoa tem alergias, se ela tem crises quando entra em algum ambiente ou outro que possa provocar alergia, ou as crises, se a pessoa foi fumante ou não foi fumante. Se não foi fumante, se convive com alguém que fuma dentro de casa, porque ela pode desenvolver as doenças pela convivência com algum fumante. Então, existe uma série de situações, de questões que pelo interrogatório a gente pode identificar uma coisa ou outra. E alguns exames que podem ser feitos podem identificar se a pessoa tem alergia, não tem alergia, se tem enfisema no pulmão, que é uma situação que acompanha a bronquite crônica, porque a pessoa que fuma destrói as células do pulmão formando enfisema. Então há a possibilidade de fazer essa diferenciação, e a pessoa que está nos assistindo agora interrogue a si mesmo se tem esses fatores dentro de casa. Tem mofo dentro de casa? Tem umidade? Tem algum animal que fica dentro de casa, um gato, um cachorro, que dorme no quarto, por exemplo, pessoas que fumam dentro de casa. Então são situações que a pessoa mesmo pode identificar dentro de casa e procurar corrigir para evitar que agrave a doença que já existe, a asma, ou que desenvolva uma nova doença como a bronquite crônica. Perfeitamente. E a asma, ela é uma doença autoimune, doutor? Não, essa não tem relação com autoimunidade, né? Para quem está nos vendo, quando a gente fala doença autoimune, são doenças mais raras, onde
o próprio organismo da pessoa produz anticorpos que atacam o próprio corpo. Então, existem algumas doenças que têm essa característica. Existe uma doença que se confunde com a asma, que é chamada doença de Churg-Strauss, uma doença bastante rara, que a pessoa tem sintomas de chiado no peito também, que se parece com uma asma até mais grave, porque o chiado é mais intenso, mas e ela é uma doença onde a pessoa tem anticorpos que ela produz que agridem o próprio organismo. Mas a asma, essa doença comum, que afeta 20 milhões ou mais de brasileiros, que mata 4 pessoas, uma pessoa a cada 4 horas no Brasil, para você ter uma ideia, uma pessoa morre no Brasil a cada 4 horas por crise de asma. Essa não é uma doença autoimune, onde tem esses anticorpos que atacam o próprio corpo. É uma doença que tem uma base familiar, as pessoas com asma, na grande maioria, tem um histórico na família, de um pai, de uma mãe, um tio, um irmão, existe alguém que tem já asma, e isso acaba passando de geração em geração, mas não tem a ver com a produção de anticorpos contra o próprio corpo. Perfeitamente. Doutor Mauro, mas como o nosso sistema imunológico combate a asma? Como é que funciona esse combate? Essa é muito interessante, essa pergunta, porque a asma é uma doença inflamatória muito relacionada à nossa imunologia. E muitas pessoas que têm asma confundem a sua doença como sendo, eu estou com a imunidade baixa, por isso que eu tive crise de asma. Muito pelo contrário. A asma é uma doença onde a pessoa reage exageradamente aos estímulos do meio ambiente. Então ela tem crise porque ela tem um excesso de anticorpos, por exemplo, alérgicos, circulando, combatendo a poeira, o pó, que para a maioria das pessoas não desencadeia nenhuma reação, mas para aquela pessoa provoca uma crise mais intensa, ou ela tem um grande número de células que a gente chama de eosinófilos, que estão agredindo ali a mucosa. Então o tratamento para asma visa exatamente reduzir essas reações. Então nós não podemos aumentar a imunidade do paciente com asma, pelo contrário, nós temos que reduzir essa inflamação, e nós vamos reduzir com medicamentos que vão controlar essas células chamadas eosinófilos, com medicamentos que vão reduzir esses anticorpos alérgicos, vão reduzir a inflamação dentro dos brônquios, para que a pessoa deixe de ter essa sensibilidade exagerada e reagir e provocar as crises por exposição a esses fatores comuns do dia a dia. E um ponto importante, Paulo, é que os medicamentos, na grande maioria deles, eles são administrados por inalação. As famosas e chamadas bombinhas, que muitas vezes as pessoas têm preconceito, estigmatizaram as bombinhas, entendendo que as bombinhas, entre aspas, fazem mal para o coração e por isso eles têm medo de usar a bombinha. Muito pelo contrário. Pelas bombinhas a gente joga o medicamento direto dentro dos pulmões, ele vai agir diretamente onde tem que atuar, que é lá dentro dos brônquios, dentro dos pulmões. Não é um medicamento por via oral, por exemplo, que até chegar nos pulmões ele tem que passar pelo estômago, pelo intestino, passar pelo sangue, pelo fígado, pelo rim, pelo coração, levando uma série de efeitos colaterais até chegar no pulmão. Bombinhas não fazem mal para o coração, isso é importante as pessoas saberem, até porque existe uma variedade muito grande de bombinhas, cada uma com um medicamento diferente. E para cada situação, para cada pessoa, é um medicamento diferente que vai ser utilizado. Então é importante que a pessoa também não se automedique, porque essa bombinha foi boa para o meu vizinho, para o meu amigo, que eu vou usar também e vai ser boa para mim. Cada uma tem um componente diferente e o médico, nesse interrogatório que a gente comentou, que ele vai fazer, com os exames que ele vai realizar, ele vai saber qual é a mais indicada para cada situação. Então está na hora de perder o preconceito em relação às bombinhas, né? Exatamente. Esse preconceito vem de 70, 80 anos atrás, quando os primeiros medicamentos que eram administrados por bombinhas, e até bombinhas mais primitivas naquela época, menos tecnológicas, realmente eram prejudiciais ao coração. Mas desde o final da década de 60, que os medicamentos já foram desenvolvidos, as bombinhas já foram aperfeiçoadas, eles já têm uma seletividade muito grande para os pulmões, sem risco nenhum para o coração, e podem ser utilizadas sem maior risco pelas pessoas que têm asma. Sim. Doutor, a gente tem a percepção que esse período do inverno as crises aumentam. Há uma forma correta de prevenir a asma, principalmente nesse período? Excelente, porque
É reconhecido que nesse período de inverno, o que acontece? O ar é mais frio, o ar é mais seco, e esses são fatores irritantes dos brônquios, e as pessoas que têm essa sensibilidade reagem mais exageradamente a isso, né? Nesse período de inverno, também circulam mais os vírus que causam infecções respiratórias. Então, os vírus também são irritantes dos brônquios e levam a crises. Nas grandes cidades, acumula-se mais poluição nessa época do ano, e a poluição também é irritante e pode provocar as crises. Então, esse período é crítico para quem tem asma, e a melhor maneira de prevenção é a pessoa não abandonar o seu tratamento regular, porque o tratamento para asma ele é feito fora da crise. O tratamento da crise é só aquele tratamento de alívio emergencial para a pessoa não morrer naquele momento de falta de ar. Mas o tratamento precisa ser feito diariamente, com o uso de medicamentos preventivos para desinflamar os brônquios, tirar essa sensibilidade dos brônquios, para que, quando ele entra em contato com o vento frio, com ar seco, poluído, ou com uma bactéria, um vírus, ou com uma poeira doméstica, por exemplo, ele não reage. Então ele precisa fazer a prevenção com a manutenção dos seus remédios regulares, para que no inverno ele não tenha crises, e as vacinas para a prevenção das infecções. Hoje nós temos vacinas que previnem contra o vírus influenza, o vírus da Covid, a bactéria que causa pneumonia, que é o pneumococo, o vírus sincicial respiratório, a bactéria da coqueluche. Existe uma série de vacinas que nós recomendamos para as pessoas que têm doenças respiratórias crônicas para fazer a prevenção exatamente de crises nesse período de inverno. Doutor, e qual a periodicidade que o paciente asmático controlado ele deve procurar o seu pneumologista? Isso é muito variável, Paulo, porque cada pessoa tem uma necessidade diferente, né? A pessoa que tem uma crise, por exemplo, muitas vezes precisa passar semanalmente até ajustar essa crise ou fazer o tratamento, às vezes ela precisa até ser hospitalizada. A pessoa que tem a sua asma controlada, que já saiu desse período de crise, inicialmente a gente vê cada 3 meses, posteriormente a cada 6 meses, e assim ela mantendo-se sob controle, não há necessidade de ficar visitando o médico muito frequentemente, desde que ela mantenha as suas vacinas em dia, o seu ambiente doméstico limpo, sem fator de risco de provocar crise, e o uso regular da medicação. E é de praxe o pneumologista perguntar sobre alimentação, consumo de água, rotina de vida, entre outras coisas que influenciam diretamente o entendimento no planejamento e no controle da asma, por exemplo? Isso é uma obrigação nossa, Paulo, saber todos os hábitos da pessoa. Muitas vezes a gente tem que ser como o Dr. House, às vezes até ir na casa da pessoa para tentar identificar qual é o fator que está dentro daquela casa que está causando doença respiratória. Dentro de casa, como nós falamos no início, evitar e avaliar se tem mofo, se tem umidade, se tem dolor, se tem animal dentro de casa, se o animal dorme dentro do quarto ou não, se ele circula dentro da casa, se ele fica só fora de casa. Importante a gente saber o travesseiro que a pessoa dorme, porque o travesseiro é um dos maiores vilões dos pulmões. Nos travesseiros acumulam-se não só os ácaros, mas acumulam-se fungos que podem levar a doenças respiratórias. Ninguém deveria usar travesseiro de pluma ou de penas de ganso, de galinha, de qualquer animal, porque isso é um veneno para o pulmão. Então, avaliar o travesseiro da pessoa, como é que ela dorme, como é que é o quarto, às vezes não é o travesseiro, é o edredom, se tem ar-condicionado, se esse ar-condicionado está com filtro limpo ou não está com filtro limpo, se usa ventilador, tem que limpar as pás dos ventiladores para não espalhar poeira, não deve ter carpete. Então são várias situações que a gente tem que perguntar para quem tem asma, e a pessoa tem que estar atenta e saber reconhecer dentro de casa quais os fatores que podem estar prejudicando a sua doença, porque muitas vezes ele está indo no médico, está usando remédio regularmente, está fazendo tudo certinho, mas tem alguma coisa dentro de casa que ainda está prejudicando, ele precisa identificar o que precisa ser resolvido dentro de casa. Essa investigação, então, é mais que necessária, né, doutor Mauro? Perfeito. A próxima pergunta eu vou ler aqui, porque ela é um pouco extensa. A Universidade Federal da Paraíba trouxe à luz a milona, uma erva com propriedades anti-inflamatórias e antialérgicas que promete ajudar o tratamento tradicional contra a asma. Também tem o óleo de canabidiol,
que com a pandemia passou-se a ser estudado pelos seus efeitos benéficos nas tempestades de citocinas, reduzindo-as consideravelmente. Com algumas aplicações em asmáticos na associação Abraça Esperança. O senhor acha possível, num futuro, a medicina tradicional, convencional, se abrir a essas descobertas para juntar conhecimento e criar novos estudos e trazer mais benefícios para o paciente? Paulo, a gente precisa ter muito cuidado com essas informações que surgem, porque muitas vezes é alguma manchete explosiva e que não tem muito efeito prático, né? Quando se fala medicina tradicional, medicina alternativa, não existe. Existe a medicina. A medicina é feita com conhecimento baseado em pesquisa e em evidências científicas. Se existe uma planta, uma erva que tem propriedades que possam reduzir a inflamação, ela tem que ser estudada adequadamente, se saber qual é o componente ali daquela planta que está trazendo benefício e utilizar beneficamente. Tá? O que não se pode é, a partir de uma observação empírica de que aquela planta tenha fundamento ou não, já se tratar isso como verdade absoluta e já se usar indiscriminadamente. Ela tem que passar por todo o crivo de investigação e quando isso acontece, ela é incorporada ao arsenal terapêutico. Todas as medicações que são utilizadas para asma derivam de plantas ou derivam até mesmo de animais. A gente usa hoje anticorpos monoclonais, que são anticorpos desenvolvidos em rato, que são modificados para trazer benefício para o ser humano. Né? As medicações que dilatam os brônquios, boa parte delas são derivadas de uma planta chamada atropina, e cujas observações iniciais se viu que trazia o benefício, então vamos estudar essa planta e vamos incorporar ao nosso arsenal terapêutico. Então, se existe essa pesquisa, deve-se continuar a pesquisa, deve-se investigar as propriedades da droga e, se realmente for eficaz, vamos incorporar, porque tudo que trouxer para benefício do paciente vai ser útil, vai ser sensacional. O que a gente não pode é só achar que determinada situação foi útil, foi benéfica, e entender que isso é verdade. O canabidiol é um excelente medicamento, né, extraído da planta da cannabis, que é útil para muitas situações, especialmente para as doenças neurológicas. Pacientes com epilepsia se beneficiam muito desses óleos. É o que acontece muitas vezes na internet, se dissemina um conhecimento que o canabidiol é bom para tudo. Não existe nada que é bom para tudo. Existem indicações específicas com benefícios comprovados. Por exemplo, para asma não existe nenhuma comprovação que canabidiol possa trazer algum benefício. Inclusive eu tive um paciente, Paulo, é muito interessante, porque ele foi nessas conversas de internet e passou a fumar maconha porque ele ouviu falar que isso era benéfico para quem tem asma, e isso só agravou a asma dele. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com essas informações, porque é preciso, se tem alguma evidência, vamos estudar, vamos saber em que situação ela é útil, como é que a gente pode utilizar da melhor maneira possível, seja a planta citada, seja o canabidiol, mas o fato é que, até o momento, nenhuma dessas duas situações pode ser interpretada como um tratamento eficaz ainda para asma. Perfeito, doutor. O importante quando se fala de estudos e pesquisas é não pular etapas, né, doutor Mauro? Exatamente, a gente não pode pular etapas, né? Muitas vezes as pessoas falam, puxa, mas essa é uma terapia milenar, é usada desde os antigos chineses, 3.000 anos antes de Cristo. E a gente pode responder, bom, se ela é tão antiga assim, já deu tempo suficiente para fazer um estudo científico para comprovar realmente a eficácia dela e não se usar apenas empiricamente. Doutor Mauro, a gente está chegando ao fim da nossa entrevista. O senhor quer deixar alguma mensagem, alguma dica, alguma orientação para quem está assistindo a gente, que de repente sofre com crises de asma, conhece alguém que sofra? Qual seria essa mensagem? Asma, hoje em dia, tem tratamento eficaz, onde as pessoas têm vida absolutamente normal. Ela não precisa sofrer com falta de ar, com faltas à escola, com faltas ao trabalho, ser hospitalizado, porque existe um arsenal de medicamentos que a gente pode utilizar para cada etapa de gravidade da asma e, o que é importante, esses medicamentos estão disponíveis no SUS.
desde os mais simples, os mais baratos, até os mais caros, que são os imunobiológicos. Então, não há desculpa para a não utilização da medicação. O que a pessoa que tem asma precisa compreender é que asma é uma doença crônica, onde ela precisa usar o medicamento regular, mesmo fora das crises, mesmo sem sentir nada, para a prevenção das crises. A pessoa que tem colesterol alto, ela não sente absolutamente nada, mas ela toma o remédio todo dia porque ela tem o risco de ter um infarto do coração e por isso ela vai fazer a sua prevenção. A pessoa que tem diabetes, ela pode não sentir nada, o açúcar está bom no sangue, mas ela não sabe que o açúcar está bom, não está sentindo nada e ela tem que tomar sua insulina todo dia para a prevenção dos riscos da diabetes. Quem tem pressão alta não sente nada na maioria dos dias e toma o seu remédio todo dia para prevenir um derrame, um infarto, uma arritmia do coração. Quem tem asma precisa tomar o remédio todo dia para fazer a prevenção das suas crises, para eventualmente não procurar o pronto-socorro, não ser hospitalizado e até entrar nessas estatísticas de mortes por asma, o que a gente pode reduzir no Brasil com o tratamento. Muito obrigado, Dr. Mauro. O Revista Maricá vai estar sempre de portas abertas para recebê-lo e ter tanta troca de conhecimento. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, Paulo. Obrigado, TV Maricá, pelo convite. Fico aí sempre à disposição quando eu puder colaborar.